Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para iniciarmos mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, né, que apresentamos periodicamente aqui pelo YouTube, o YouTube Proleges IPEJ, Instituto de Pesquisa e Ensino Jurídico. Esse programa visa trazermos informação de qualidade e importantes reflexões sobre a cidadania. Esse é o nosso foco, né, voltado para os colegas da área jurídica, para os acadêmicos e para as pessoas em geral, né? Cidadania não tem grau de instrução, cidadania é essencial para a vida em sociedade. E hoje nós temos uma entrevista muito interessante. Nós estamos trazendo um convidado, amigo nosso, associado, fundador do Proleges, e que vai nos trazer importantes reflexões sobre o direito ambiental, sobre o patrimônio ambiental. Ele vai nos dizer o que é esse patrimônio ambiental e em que consiste tudo isso, e qual é a importância da preservação ambiental para todos nós. E eu estou na companhia, mais uma vez, também da minha amiga e associada do Proleges, Instituto de Pesquisa, que é a professora Rosana Valderrama de Lima. Advogada, professora, mestre em Direito e que tem uma atuação, né, na vida acadêmica, na vida profissional de grande destaque, que é com quem eu tenho uma grande amizade por anos a fio. A Rosana foi inclusive minha aluna, se não me engano, em 1977, 78. Né? Mas foi na década de 90, com certeza. Não compromete. Ela não quer que façam as contas, mas a Rosana, pela sua vibração, pela sua atuação, cada vez mais vibrante e mais jovem. Tá bom, Rosana? Agora melhorou. Agora fiquei mais melhorou. Rosana, então, a palavra é com você para você apresentar o nosso entrevistado. Obrigada, Clóvis. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de poder participar desse círculo, né, de entrevistas que o Proleges está promovendo e fico muito feliz, de poder participar novamente. Nós temos hoje aqui, pessoal, um grande amigo, tanto meu quanto do Clóvis, advogado conhecido, com notória atuação aí por vários anos, né? Não tanto quanto o Clóvis disse a meu respeito, né? Mas enfim, então nós temos aqui hoje um grande prazer de receber o nosso amigo Eduardo Mirabile. Eduardo Mirabile, ele é professor, como eu disse, ele é advogado, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, né? O que traz toda essa bagagem, né, Eduardo, para essa palestra, para essa entrevista que a gente está tendo aqui hoje, e também é membro fundador do Instituto Proleges, assim como eu, ao lado do professor Clóvis. Eduardo, mais uma vez, um prazer enorme te receber aqui. Eu tenho certeza que todas as informações que você trará para a gente hoje serão de grande valor para todo mundo. Obrigada. Ok. Boa tarde a todos. Agradecer inicialmente ao meu querido amigo professor Clóvis pelo convite de poder participar deste evento aqui junto à Proleges. Sempre uma honra muito grande poder estar aqui na Proleges, e pela nossa longa convivência aí, evidentemente aceitei de imediato um convite tão bom para poder participar deste memorável evento, né? Agradecer as gentis palavras da professora Rosana, também uma amiga de longa data, né? Nessa trajetória aí também estamos sempre muito próximos. É um grande prazer estar na presença de ambos, né? E agradecer a presença dos colegas aí que estão nos assistindo aí nas redes de internet, pelo YouTube, esse evento aí que espero que possa agregar e ser interessante a todos vocês.
Muito bem. Lembro aos nossos assistentes, nossos telespectadores, que o Proleges, ele temos o nosso site jurídico, que é o proleges.com.br, né, onde nós disponibilizamos notícias importantes na área jurídica, artigos de colegas que pesquisam, que estudam, que gostam de produzir, né, algum material de relevância, notadamente para o mundo acadêmico. Tá? E temos também uma atuação pelo Instagram. Né? No Instagram o nosso endereço é @prolegesbr, tá? E pedimos que aquele que ainda não é seguidor, para que seja nosso seguidor pelo Instagram, onde nós também divulgamos lives e fazemos a nossa divulgação, e pelo YouTube, né? Onde gravamos e onde publicamos todas as reportagens que são feitas, né? E o nosso YouTube é o Proleges IPEJ, que é o Instituto de Pesquisa e Ensino Jurídico. Então, estamos sempre procurando trazer informação, sempre procurando trazer conteúdo de qualidade para que possam todos participar e se sentir motivados nesse trabalho. Nós vamos começar perguntando ao Dr. Eduardo Mirabile. Eu quero aproveitar o título da live, que é o patrimônio ambiental. Professor Eduardo Mirabile, nós temos pessoas que estão nos assistindo que conhecem a parte mínima, fundamental do direito ambiental. E tem pessoas que estão nos assistindo, acadêmicos particularmente, que ainda nem tiveram essa disciplina nos seus cursos de graduação. Eu gostaria que começássemos esclarecendo o que representa o chamado patrimônio ambiental. Nós temos uma visão sobre isso. Muito bem. Esse patrimônio ambiental é o conjunto de todos os bens que, pelo seu valor de beleza natural, pelo valor histórico, pelo valor cultural, tem uma relevância importante na vida humana. E, como tal, esses bens ambientais que compõem esse acervo que seria o patrimônio ambiental, ele deve ser preservado, cuidado por toda a coletividade, notadamente pelo poder público. O poder público, evidentemente, ele tem o condom de ser a mola propulsora de fazer a defesa desse patrimônio ambiental. Por quê? Pelas suas demandas constitucionais, que existem, obrigações constitucionais, e, evidentemente, por contar com o orçamento público. O orçamento público permite, de uma forma muito forte, de uma forma muito vigorosa, fazer essa proteção. Agora, independente disso, também a coletividade tem, cada um na sua individualidade, também o dever de proteger esses bens naturais que compõem esse patrimônio ambiental. Em relação ao patrimônio ambiental, eu acho que também é interessante comentar que alguns bens naturais, pela sua beleza natural, pelo seu valor cultural, histórico, de valor universal, de interesse de toda a humanidade, existe um órgão especial chamado Unesco, que é um braço da ONU, Organização das Nações Unidas, que lista alguns locais, alguns sítios, são na verdade espaços escolhidos por alguma razão cultural, histórica, beleza natural, como patrimônio da humanidade. O que se ganha sendo um bem locado pela Unesco? Existe uma proteção mais forte, além do Estado ao qual pertence esse sítio, esse bem, ter o dever de proteger, a Unesco, como disse, um braço da ONU, também ajuda nessa preservação, notadamente com dotações financeiras, fazendo com que seja facilitada essa preservação. Há no mundo mais de 1000 locais, sítios que são patrimônios da humanidade. A cidade de Veneza, o Coliseu, a Torre Eiffel, todas fazem parte do patrimônio da Unesco. O Brasil tem quase 2 dezenas de locais, de sítios, que também fazem parte da
relação da Unesco. Todos esses bens nacionais, internacionais, são patrimônios da humanidade, bens patrimoniais. Aqui no Brasil, como foi dito, nós temos também nossos bens patrimoniais, bens ambientais, que fazem parte do nosso patrimônio ambiental, que podem ou não estar listados na Unesco. Se estiver listado na Unesco, como eu disse, é uma proteção a mais, uma proteção especial. Se não estiver listado na Unesco, porque afinal poucos são os listados pela Unesco, no Brasil com 20, os demais têm que ter a proteção do poder público e do indivíduo também. Então, o patrimônio ambiental, resumindo, seria esse acervo desses bens naturais que tem a proteção do Estado e da própria coletividade. Muito bem. Super interessante essa sua colocação, Miraldo, sobre o patrimônio ambiental perante a Unesco, né? Porque assim, é um reconhecimento internacional, isso é bem importante. Uhum. Como o Clóvis disse no início da entrevista, a questão é de cidadania, e a cidadania não tem grau de instrução, né? Então assim, considerando que nós temos aqui pessoal que nos assiste, pessoas do ramo jurídico, pessoas do ramo ou que tenha interesse na proteção ambiental e toda a coletividade, que como você disse, é função, né, de proteção. Queria que você trouxesse para nós, até para inserir todas essas pessoas que têm diferentes níveis aí de instrução, áreas, enfim, quais são os fundamentos legais dessa proteção ambiental? Porque aí todo mundo pode depois pesquisar e se inteirar, até porque é nossa função essa proteção também. Então a gente precisa conhecer até para proteger. Então traz para a gente quais são esses fundamentos legais. Perfeito. Essa questão da proteção ambiental, o surgimento dela, é muito interessante e envolve a gente fazer um pequeno retrocesso no desenvolvimento histórico da humanidade para explicar exatamente de onde vem essa questão da proteção ambiental. Então, se me permitir um pouquinho só de história, Estamos necessário, isso. é necessário para a coisa ficar um pouco clara para os nossos ouvintes. Né? O que acontece? Né? O primeiro ser humano que habitou o planeta Terra, seja ele Adão e Eva, seja ele um macaco que evoluiu no ser humano, depende da fé de cada um, esse primeiro ser humano, ele já nasceu dotado de alguns direitos naturais inalienáveis, né? Direitos que vão junto com o próprio ser humano. A gente fala que esses direitos naturais são direitos inalienáveis e são a essência do ser humano. O que é essência? Essência é tudo aquilo que faz algo ser o que é e não outra coisa. Então, se você é ser humano, é da sua essência que você tenha esses direitos naturais. Mas quem deu esses direitos naturais a nós, seres humanos? Foi o nosso Criador. Quem é o nosso Criador? Vai depender da fé de cada um. Foi Deus, foi Buda, foi Alá, a natureza. E de acordo com a fé de cada um, esse Criador, ao nos fazer, ele nos dotou desses direitos naturais inalienáveis, que pertencem a cada um de nós. Então, quando um Estado não dá um direito natural, que seria o direito à vida, à liberdade, não é que está retirando o direito natural dele, é simplesmente aquele Estado não está protegendo o direito que lhe pertence. Pois bem, esses direitos naturais do homem, ele existem desde o nascimento do primeiro ser humano na face da Terra. E essa teoria foi evoluindo, foi avançando, ficou mais forte, na verdade, na época da Idade Antiga, na época da filosofia grega, onde lá os filósofos começaram a se preocupar um pouco mais com esse assunto. Nós avançamos na Idade Média, a Idade das Trevas, né, chamada Idade das Trevas, e foi na Idade Moderna que realmente essa ideia de direitos naturais ganhou uma força maior. Nós tivemos alguns eventos históricos muito importantes, né, em relação a isso, que foi a Revolução Liberal na Inglaterra com John Locke. Nós tivemos a Revolução Francesa em 1789, que dizia da igualdade, da liberdade, da fraternidade entre os seres humanos. A independência dos Estados Unidos em 1786, na verdade, não dos Estados Unidos, das 13 colônias americanas, onde foi dito lá na declaração que todos os homens são iguais e todos os homens nascem livres. Para aquela época era uma tremendo avanço, né? Uma declaração nesse sentido. Então essa ideia de direitos naturais, de liberdade, de igualdade,
ganhou muita força nessa época e foi avançando com o passar dos tempos. Veja, não foi criado nessa época os direitos naturais, não. Existe desde o primeiro ser humano, mas foi aí que a ideia foi muito mais divulgada. E a coisa continua avançando com o passar da dinâmica da história, mas houve um evento na humanidade muito importante que causou um repúdio gigantesco, que foi a Primeira Guerra Mundial. Nunca havia sido visto uma mortandade tão grande de seres humanos como na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Pois bem, dessa guerra, a grande perdedora da guerra foi a Alemanha. E foi imposta à Alemanha pesadas multas indenizatórias, sobretudo para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França. Isso custou a miséria do povo alemão. A Alemanha era um país rico antes dessa Primeira Guerra. A Alemanha realmente empobreceu muito, a sociedade ficou muito debilitada. E aí surgiu lá um grande líder deles, grande que eu digo, porque foi importante na história da Alemanha, que nas suas ideias malucas acabou levando a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Essa Segunda Guerra Mundial fez a primeira parecer um café pequeno, né? As monstruosidades foram perpetradas pela Alemanha, do seu líder, sobretudo os campos de concentração, que talvez seja a maior vergonha da humanidade, né? A maior vergonha talvez que a humanidade tenha passado. Ao lado da escravidão. Pois é, coisa nefasta, né, que aconteceu. Então, ao final da Segunda Guerra, né, com a derrota da Alemanha e com a morte de Hitler, houve os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, que foram a França, a Inglaterra, a China, a Rússia e os Estados Unidos. Esses 5 países, além de outros países que não tomaram a liderança do movimento, o Brasil está incluído em um desses, criou a ONU, Organização das Nações Unidas. A ideia era a seguinte: nós não podemos mais permitir, nunca, jamais, em momento algum, que sejam desrespeitados os direitos naturais do homem, como foram desrespeitados aí na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, esses países que formaram a ONU, eles fizeram uma Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa Declaração dos Direitos do Homem, na verdade, ela pegou os direitos naturais que o homem tinha, desde o primeiro homem que nasceu, e resolveu fazer uma juridicização, ou seja, colocou os direitos naturais do homem em forma de uma norma jurídica. Na verdade, criou uma norma jurídica para colocar esses direitos naturais. A essa norma jurídica foi dado o nome de direitos fundamentais do homem. Então, naquela época, do homem da caverna e tal, ele tinha direitos naturais, direito à vida, à liberdade, mas ele não tinha necessidade de ter direito a transporte, nem ter saúde, não havia necessidade de ter ônibus, na verdade, nem hospitais naquela época, e depois da tecnologia. Então, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, foi pego esses direitos naturais, foram colocados em uma norma jurídica para eles e foi feita uma atualização para os dias atuais que vivíamos naquela época. Havia necessidade de outros direitos ao homem. E aí foi colocado lá uma teoria da evolução, onde colocou-se claramente de primeira geração como sendo o direito à vida, à liberdade, de segunda geração o direito à saúde, educação, moradia, que é a obrigação que o Estado tem que fornecer, e surgiram aí nessa evolução de terceira geração, que são os direitos que têm a ver com a perpetuação da espécie humana, onde aí entra o meio ambiente. Quer dizer, eu fiz toda essa ginástica aí, para justamente colocar a questão do meio ambiente. Então, o meio ambiente passou a ser um direito fundamental do homem também, passou a integrar. E o direito fundamental está completamente integrado e conectado à questão da dignidade da pessoa humana. A nossa dignidade, ela exige, dentre tantas outras coisas, como o nosso assunto aqui é meio ambiente, que nós tenhamos também o meio ambiente. Então esse meio ambiente ele tem que ser protegido. A nossa Constituição Federal, de 1988, ela, nesse diapasão, ela vai ao encontro desse conceito universal do direito fundamental de terceira geração, e ela prevê expressamente no artigo 225 que
todo cidadão, todo brasileiro tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um dever do poder público de toda a coletividade. Então, o amparo legal aqui no Brasil, que é a pergunta mais específica que foi feita, está prevista na Constituição. Então, o meio ambiente no Brasil tem um status constitucional. A própria Constituição assim o determina. Além do artigo 225, também tem o artigo 170, que ele vai prever atividade econômica no Brasil. E um dos fundamentos da atividade econômica no Brasil é a defesa do meio ambiente. Você quer montar um negócio, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico? Ótimo, nós permitimos. Mas não esqueça que você tem que proteger o meio ambiente na sua atividade, né? Então, o escopo da proteção ambiental está na Constituição Federal e é claro que depois nas leis infraconstitucionais, nas leis ordinárias que são criadas para harmonizar com o texto legal constitucional. Interessante isso que você falou, Eduardo, porque você começou a tua exposição histórica e assim, sensacional, eu acho que mais didático que isso é possível, né? Parece professor. Pois é, parece professor. Eu acho interessante porque você começou a sua fala dizendo que esses direitos são naturais, né? São direitos da natureza, quer dizer, todo ser humano, ele já nasce com esse direito. E quando vem a declaração, o nome é bem propício, ela vem para declarar e não para constituir ou para conceder esse direito. Ela vem sim para codificar isso em forma de uma declaração. Olha, aquele direito que todo mundo tem, eu vou agora codificar, mas em forma de declaração. Bem, assim, sensacional. É uma reafirmação. Sim, ótimo, sensacional. Clóvis, vou deixar para você agora. Bom, certamente dos três que estão aqui, o mais experiente sou eu. Ainda bem, agora você já me... né? Você me deu aula em 77, mas naquela época você já era professor, então agora eu já fiquei melhor. Eu brincava com um carrinho em 77, hein? Eu concluí meu curso de Direito em 1980. E confesso que eu nunca havia ouvido falar em meio ambiente. Aquilo ali era uma coisa nova. Nem era disciplina, né? Não tinha. Aí, em 1983, foi que eu comecei a me interessar pelo assunto e, a partir daí, a me preocupar com o assunto. Porque até naquela época, o meio ambiente lembrava o quê? O meio ambiente natural. O pessoal se preocupava com a fauna, com floresta, com poluição, mas não se falava mais nada. Quando é que me chamou a atenção? Em 1983, 84, nós tivemos um episódio de grande repercussão. Não sei se vocês lembram, ou devem ter ouvido falar pelo menos, né? Que em Cubatão foi feito um estudo, a região de Cubatão, aqui na Baixada Santista, né, entre São Paulo e Santos, onde tínhamos um grande parque industrial na área química, né, que o índice de poluição naquela cidade era muito alto. Inclusive, o ônus dessa poluição era tão sério que as crianças naquela cidade nasciam sem cérebro. Não sei se os nossos amigos lembram dessa notícia. É uma coisa mais terrível, né? Você ter um filho, gerar um filho com todo o amor e a criança nascer sem cérebro ou com problemas. Uma anomalia, né? Uma anomalia inexplicável. E aí, então, eu digo, bom, então o meio ambiente passa a ser uma coisa importante. Acontece que hoje, depois veio a Constituição, e hoje, passados quase 37, 38 anos, isso ganhou uma nova proporção. Quando se fala em meio ambiente, a gente se preocupa, obviamente, com a natureza, né? Se preocupa com os bens ambientais naturais. Mas hoje o meio ambiente contempla tem uma outra feição. Como é que é visto hoje esse meio ambiente
que compõem esse patrimônio ambiental. Explique para nós, professor Eduardo Miranda, por favor. Ok, obrigado, professor. Realmente, a ideia, quando a gente fala em meio ambiente, para o público leigo, é sempre pensar na natureza. Falando em meio ambiente, a gente está falando do rio, do mar, das florestas, dos animais, assim por diante. Rico Leão Dourado e Samambaia. Isso. Não é isso? Não, é muito mais que isso. É também isso, mas é muito mais do que isso. Com a Constituição de 88, criou-se uma doutrina muito forte em relação à questão ambiental e, junto dessa necessidade de se defender o patrimônio ambiental, dividiu-se o meio ambiente principalmente em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando desses 4 grupos. Quando a gente quer falar de uma coisa mais específica, nós vamos lá delimitar qual é o meio ambiente que nós estamos falando. Então, hoje, o meio ambiente é dividido em 4 grupos principais, a saber, o primeiro deles, o mais conhecido por todos, é o meio ambiente natural. O meio ambiente natural é aquilo que é formado pela atmosfera, pelos rios, pelos mares, pelas florestas, pela fauna, pela biodiversidade, pelos biomas e assim por diante. Então, ao falarmos da flora, da fauna, que é muito, muito importante, nós estamos falando apenas do meio ambiente natural. Tá? Não é que não seja importante, é muito importante, mas é apenas um braço do meio ambiente. Há ainda o meio ambiente artificial. O meio ambiente artificial é aquele que é construído pelo ser humano. O ser humano ele vai para atender às suas necessidades. As necessidades dos seres humanos são infinitas. Nós cada vez queremos mais coisas. Então ele vai criando um meio ambiente artificial. Ele tira bens da natureza, do meio ambiente natural, e vai criando aí bens artificiais. Por exemplo, ao construirmos uma casa, ao construirmos uma rua, uma avenida, nós estamos criando o nosso meio ambiente artificial. E a gente vive muito, nós que vivemos em cidade, a gente vive muito no meio ambiente artificial. Na verdade, a gente precisa do meio ambiente natural, claro, para respirar, etc, etc, mas a gente vive também no nosso meio ambiente artificial. Então, nós queremos ter cada vez mais o meio ambiente artificial melhor também. Não queremos ter apenas um ar melhor, uma água melhor. Nós queremos também ter uma mobilidade nas cidades melhor. Eu quero morar próximo do meu trabalho. Eu quero ter na minha casa um ar-condicionado. Eu quero ter na minha casa uma água quente. Então, tudo isso daí é construído pelo meio ambiente artificial que vai fazer com que a vida do homem se adeque àquilo que ele deseja. O meio ambiente artificial, portanto, ele vai tirar bens da natureza e vai transformar aos interesses do ser humano. Você veja aí que pode haver uma certa polêmica, um certo atrito entre o meio ambiente natural e o artificial. Porque quando eu pego árvores da floresta para construir minha casa, para poder dormir protegido, dormir quentinho, etc, etc, eu estou aí diminuindo o meio ambiente natural. Então aí está um grande choque entre esses dois meio ambientes, precisa ser bem cuidado pelas autoridades, pelo poder público. Tem que haver o equilíbrio. Há uma palavrinha-chave aí que é o desenvolvimento sustentável. A gente precisa aumentar nosso meio ambiente artificial, a gente quer o meio ambiente artificial sim, mas a gente não pode esquecer do meio ambiente natural. Eu não posso fazer a minha casa maravilhosa e destruir uma floresta para ter essa casa maravilhosa. Isso esgota. Isso vai se esgotar. Os bens da natureza são bens finitos. Então, se a gente for exagerar no meio ambiente artificial, a gente acaba causando um efeito muito nefasto para o meio ambiente natural. Mas ainda, um terceiro meio ambiente que é o meio ambiente cultural. Esse meio ambiente cultural ele tem a ver com aqueles bens que têm algum valor histórico, algum valor paisagístico, algum valor antropológico, algum valor relativo à cultura. Porque tudo isso tem a ver com a essência humana também. Nós, seres humanos, diferente dos outros animais, nós não nos contentamos apenas em nos alimentar. A gente não quer apenas se alimentar, depois dormir, no dia seguinte é exatamente igual. Nós precisamos de algumas coisas que enaltecem nosso espírito, nossa alma, nossa autoestima. Então é importante esse meio ambiente cultural. Por exemplo, há pessoas que ao ouvir uma música do Beethoven, do Bach, começa a chorar, não é verdade? Pela maravilha da letra, pelo contexto, começa a chorar. Você vê o quadro da Mona Lisa lá em Paris, você olha para ele, lá no Louvre, você começa a chorar. Então, esses bens culturais,
eles vão trazer um que a mais na alma, na psique, na personalidade humana. Então faz parte também do meio ambiente e tem que ter a proteção do Estado, do poder público em relação a isso. E o quarto e último meio ambiente é o meio ambiente do trabalho. Nós, humanos, nós cidadãos, nós vivemos muito no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente vê mais nossos colegas de trabalho do que a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, não é verdade? Então a gente também tem que ter um ambiente saudável nas nossas relações de trabalho. Então o meio ambiente, que na verdade é um conjunto de interações físicas, químicas, biológicas com os seres vivos, ele vai interagir nos seres vivos e os seres vivos também vão interagir nessas questões físicas, químicas e biológicas. Então, na verdade, influencia e acaba sendo influenciado. E a legislação, o poder público, a coletividade precisa proteger esses quatro meio ambientes: o natural, o cultural, o artificial e o do trabalho também. Muito bem. Sensacional. Eu estava pensando aqui, a gente não precisa nem ir tão longe na construção de uma casa, né? Ou seja, nós temos aqui os copos que utilizamos, as roupas que vestimos, a aliança de cada um. Né? Você quer uma coisa mais natural do que a aliança de casamento, quer dizer, aquilo é totalmente extraído da natureza e é finito, assim como fibras naturais. Então isso tudo precisa ser muito bem pensado para que não haja esse esgotamento. Para satisfazer uma vaidade humana. Sim. Né? Um tipo de roupa, uma aliança precisava ser de ouro, será que precisava ser de ouro, né? Vaidade humana. É verdade. Clóvis ia fazer alguma colocação? O meio ambiente artificial, que o professor Eduardo Mirabile citou, é o meio ambiente criado pelo homem. Né? E nós temos, lembrando aos nossos amigos, uma lei ordinária de 2010, se não me engano, que é o Estatuto da Cidade. Esse Estatuto da Cidade, ele tenta criar regras de organização do espaço urbano, né? Justamente para que as cidades tenham uma qualidade para convivência mais saudável das pessoas. Né? Eu sempre digo e falo aos meus alunos, quando estou dando aula de direito ambiental, que na minha visão, todo vereador, ao assumir o seu encargo numa Câmara de Vereadores, ele deveria de fazer um curso sobre o Estatuto da Cidade. Verdade. Porque, na verdade, eu tenho a impressão, em Guarulhos nós temos 34 vereadores, eu não sei se algum deles conhece o Estatuto da Cidade. Que ali fala do planejamento urbano, planejamento a curto e longo prazo. Né? No Brasil nós temos aquela máxima de que o prefeito assume, ele vai fazer tal coisa. Deixa pela metade, assume o outro quer fazer outra coisa. E aquela metade fica. Então nós estamos cheios de metades ao longo de 20 anos, obras abandonadas, não há sequência numa política de organização do espaço urbano. Né? É verdade. Então, e se me permitir, professor, esse Estatuto da Cidade que você mencionou, tem previsão constitucional também. Né? E o Estatuto da Cidade fala que cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor da cidade. Né? E esse plano diretor é interessante porque ele vai restringir direitos de propriedade. E aqui, com todo respeito aos professores de direito civil, né? Eu também ministro de direito civil, mas o direito civil cada vez mais vai perdendo importância para os direitos difusos e coletivos. Porque agora você compra uma casa, ou compra um terreno, não, vou fazer a casa do meu sonho. Você vai fazer uma casa de acordo com o que permitiu o plano diretor da cidade. Exatamente. Eu vou comprar um carro, vou exercer meu direito de propriedade de usar e gozar do meu veículo. Negativo, você vai usar o seu carro nos dias que não tiver rodízio municipal. Ou seja, está se restringindo o direito de propriedade e ampliando aí os direitos difusos e coletivos que é o interesse da comunidade. Porque o direito individual
cada vez perde mais espaço para o direito coletivo. Exatamente. Chegamos a um ponto que não dá para atender individualmente as pessoas. Temos que nos preocupar com a coletividade de uma forma geral. É isso mesmo. Nós temos acompanhado aí nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, época de chuvas, quantas tragédias acontecem. É óbvio que as pessoas não têm culpa, são vítimas, mas havendo uma participação mais efetiva do poder público, porque não basta que a pessoa tenha uma moradia, ela tem que ter uma moradia dentro de uma organização, dentro de que preserve uma segurança. Não basta cada um construir o seu, como o Eduardo colocou. Eu tenho o meu imóvel. O que eu faço no meu terreno afeta substancialmente o meu vizinho. Eu falava ontem à noite, numa aula sobre direito de vizinhança, e eu dizia, eu sou proprietário. A lei civil, como o Eduardo colocou, ela me garante utilizar a minha propriedade como eu bem quiser, até a página 2. Por quê? Porque o uso anormal, no meu caso, o uso nocivo, no meu caso, vai prejudicar um número limitado de pessoas, né? E a gente acompanha que, nas cidades em geral, quando se trata de uma área central, ou de área, ainda que não central, mas nobre, eu tenho todo um controle, uma fiscalização. À medida que isso vai indo para a periferia, uma coisa que o Clóvis colocou, o poder público parece que não tem acesso, ele parece que não enxerga aquilo que está fora daquele círculo ali principal. Então, você pode verificar, nos grandes centros, você não vê tanta coisa errada, tanta ocupação equivocada. À medida que isso vai ficando mais distante, o poder público parece que não acessa, enfim, vontade política, interesse político. É bem complicado isso e assim, extremamente preocupante, porque eu falo sempre para os meus alunos, o planeta, ele é uma bola, entendeu? E está todo mundo lá dentro. É quase que um efeito borboleta, né? Pessoal. Então, o que acontece no lugar não é porque está longe, porque está na periferia, que não afeta os demais. Está todo mundo dentro deste mesmo planeta. Então, ou todo mundo faz, ou todo mundo vai sofrer as consequências. E aí vem a minha pergunta. Em função disso, aí já te dou a palavra, você já complementa aí. Essa responsabilidade é de todos. A gente está falando poder público, mas nós também. Eu não posso abrir a janela do meu carro, como aconteceu uma vez comigo, na via pública. O cidadão, ele abriu a janela e ele simplesmente jogou pela janela um coco. Veja, um coco inteiro. Abriu a janela e fez isso. Quando você está numa via pública, você vê um coco quicando, né? Você fala, não, eu estou vendo coisas, não é possível. E aquilo foi o tempo de eu frear e o coco entrou por baixo do meu carro. E imagina assim a tragédia que isso poderia ter acontecido se fosse um motoqueiro, né? Um motociclista. Então o que eu queria te perguntar é assim, qual que é a lição de casa para as pessoas, porque todos nós somos responsáveis. Então, qual é a lição de casa? O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, o que as empresas têm que fazer, o que todas as pessoas, qual é a responsabilidade aí de cada um, para colaborar para esse meio ambiente saudável, para a sadia, qualidade de vida de todos. Né? Coloque isso para a gente. Muito bem. Só complementando o que você havia comentado aí sobre a questão das construções, tal, e o Clóvis também tinha comentado sobre o meio ambiente artificial, a gente pode pegar o exemplo recente da cidade de Petrópolis, mais uma tragédia, né? Aliás, todo ano tem compromisso marcado, né? Janeiro é o mês da tragédia lá em Petrópolis. Choveu muito lá em Petrópolis? Choveu bastante lá em Petrópolis. Então é culpa do meio ambiente natural? Não é só dele não, né? Na verdade, o meio ambiente artificial pecou muito. Construções são elaboradas fora do plano diretor do município, né? E por que foram criadas? Culpa do indivíduo? Culpa também do Estado, né? De o não indivíduo permitir. Às vezes não tem uma opção. Tem outra opção diferente. de morar. O Estado, o poder público, tem o dever de dar alternativas para o cidadão ter um lugar digno para se morar. Né? Aquele desastre só tomou aquelas proporções por causa que o meio ambiente artificial não respeitou as condições do meio ambiente natural. Isso é muito claro, muito evidente. E aí é claro que houve a omissão do Estado, do poder público lá, na fiscalização, na orientação e assim por diante.
né? Isso vai ao encontro da sua pergunta também, né? No sentido de que cada cidadão tem também que ajudar na proteção ambiental. E é verdade. Você comentou aí o caso do cidadão que jogou o coco, né? Que é uma coisa horrorosa, né? Uma coisa absolutamente horrorosa. Mas eu tenho a impressão, independente dessa questão pontual que você mencionou, eu tenho a impressão que a conscientização dos cidadãos está melhorando em questão de defesa ambiental, né? Tanto é que esse coco que foi jogado te chocou, como chocaria o professor Clóvis também. Mas há coisa de 30, 40 anos, talvez não chocasse não, né? Hoje a gente fica chocado. Mas não quero jogo na rua. Pois é, era uma coisa... A rua é pública. A rua é pública, você não jogar na sua casa, o que você tem a ver com isso? A rua é minha também, né? Exatamente. Era um pensamento de 40, 50 anos, né? Então eu acho que a comunidade a sociedade tem avançado muito nessa questão de cuidados com o zelo ambiental. Isso graças também, evidentemente, aos históricos que a gente está vendo de destruição do planeta, a questão da educação ambiental, que é dever do Estado fazer a educação ambiental ao seu povo e assim por diante. Os cidadãos estão se dando conta também, as autoridades públicas estão participando de inúmeros eventos, aí de COP15, COP21 e tantos outros, protocolo de Kyoto, que são mecanismos que vão tentar fazer com que diminua a poluição ambiental para que possa preservar aí o nosso planeta. Em relação a isso, eu acho que a gente precisa fazer alguns esclarecimentos que são importantes, né, em relação à questão da poluição ambiental, emissão de gás carbônico e assim por diante, que todos nós, os nossos veículos, nossos carros, acabamos despejando na sociedade. O que vai acontecer se a população abandonar qualquer tipo de defesa ambiental, o Estado também não cuidar mais da defesa ambiental? O que será do planeta, né? O planeta vai acabar, né? Vai acabar o planeta se a gente vier fazer isso. Esse é um grande equívoco, né? De a gente achar que a gente vai acabar com o planeta Terra. O ser humano é até arrogante falar isso, que ele vai acabar com o planeta Terra. Ele não tem o poder, o ser humano... Ele vai acabar com ele mesmo. Pois é, o ser humano não tem a capacidade de acabar com o planeta Terra. Nem jogando as bombas atômicas, essa atrocidade que foi descoberta pela inteligência humana, ele é capaz de acabar com o planeta Terra. O que ele pode fazer, isso sim, é acabar com as condições de vida humana no planeta Terra. Isso ele pode fazer sim. Agora, acabar com o planeta Terra, não. Aliás... falando em acabar com o planeta Terra, vocês sabem que nós temos um encontro marcado com o Sol, né? Daqui 5 bilhões de anos, a ciência já apresentou isso, nós temos esse encontro aí, onde o Sol vai perder a sua massa, vai perder o seu combustível para continuar queimando, então ele vai se expandir, e nessa expansão há duas teorias. A primeira teoria maravilhosa é que nós seremos sugados na órbita do Sol, então o Sol vai nos absorver. E a segunda a possibilidade, tem várias outras, né, mas uma segunda bem plausível aí nos cientistas, é de que se a órbita do Sol não nos absorver, nós viraremos uma bola quente, vermelha de fogo, né? Então são duas alternativas maravilhosas para nós. Não temos alternativa. Eu e o professor Clóvis, eu acho que nós não vamos ver isso, né? Daqui 5 bilhões de anos. Eu não sei a Rosana, com certeza qual os planos que ela fez aí, né? Com certeza não, mas eu tenho 5 bilhões de anos não vai dar para nós, não, né? Acho que eu também, como eu falei, não sei... eu tenho um neto, ele não vai ver, mas talvez o neto do neto do neto do neto. Enfim, para todo mundo Para todo mundo Está todo mundo dentro dessa bola, entendeu? Sem dúvida, né? Então vê que a questão... Alguém vai cair. Alguém vai cair. E também as coisas não são assim imediatas, né? A coisa vai acontecer durante anos, milhares e milhares de anos até chegar a esse ponto. E o ser humano está tentando descobrir aí alternativas, outros planetas. Tem que tomar cuidado para nenhum outro planeta aqui pertinho, senão vai ser igual também, né? Vai ter que ir muito mais longe. Mas isso que é importante. O homem não acaba com o planeta Terra, né? Ele vai acabar por outras razões aí, né? O que vai acabar é com as condições da vida humana no planeta Terra, se a gente não ficar atento nas questões do meio ambiente. Pois é. Não é preocupante, gente, é desesperador. Quando o papo é bom, e a gente sempre tem falado isso, felizmente, pois o tempo eu nem me voa, dei né? conta do nosso tempo. Olha só. Eu tinha várias questões ainda, mas... você vai voltar, né? Será um prazer. Eu repito
né? O nosso contato é pelo site proleges.com.br, né? Notícias, informações, artigos de interesse de todos. Pelo Instagram, @prolegesbr. Quem não é seguidor, por gentileza, vamos acompanhar as nossas publicações. E pelo YouTube, o Proleges IPEJ. Muito bem. Vamos fazer uma última indagação ao professor Eduardo Mirabile, mas como uma questão de reflexão uma reflexão sobre o compartilhamento de todas as questões com o meio ambiente. Um dos maiores desastres ambientais que nós temos notícia, para mim, pelo menos, o que mais me chocou foi Brumadinho. Nós temos outros, mas Brumadinho aqui em Mariana, né? 4 anos atrás. Nós assistimos pela televisão, né? Ao vivo. 278 óbitos. Até a semana passada, ainda existiam 6 corpos não localizados. Foi localizado um corpo há poucos dias, que a gente não tem nem condição, nem certeza de dizer se foi realmente daquele desastre ou não, né? Depois de 4 anos. Ninguém foi responsabilizado criminalmente. Lamentável. Não tem nada definido. E os efeitos que esse desastre ambiental aqui em Mariana provocou ao longo de quilômetros e quilômetros. Porque não foi aqui em Mariana que aconteceu o desastre. Sim, é reflexo. O desastre começou aqui. Mas todo aquele rejeito, quando a gente fala a palavra rejeito, a gente já sabe que o que é rejeitado não é bom. Já não é bom, né? Então, todo aquele rejeito da represa, ele foi ao longo do Rio Doce desembocar lá no Espírito Santo, um Colatina no Espírito Santo. E um mês depois, esses rejeitos estavam no fundo do Oceano Atlântico, na Bahia. Meu Deus. Acabou com todas as plantações ribeirinhas, pessoas que viviam naquilo ali, viviam da pesca, acabou a alimentação daquela população. Acabou com a água aproveitável, porque ela foi deixando um rastro de mineração totalmente impróprio, né? Então, um desastre local termina afetando quilômetros e quilômetros de populações que nem sabiam onde é que ficava Mariana. Então, e por um tempo indeterminado, porque ninguém tem ideia hoje, de quando isso vai. Foi um desastre assim, fantástico. Fantástico no sentido de horrível. Professor Eduardo Mirabile, nós lutamos sempre com um grupo de pessoas que defende intransigentemente o meio ambiente. E um outro grupo que defende o desenvolvimento econômico. Os dois são importantes. No meio dessa intransigência, para encerrar com chave de ouro a sua entrevista, o que você acha que deve prevalecer? Perfeito. A pergunta é muito boa, né? A pergunta é muito boa e eu adoraria ter uma resposta precisa sobre o assunto, mas já vou adiantar que não será que não, né? A gente vai jogar a dúvida um pouco aí adiante. A questão do desenvolvimento da proteção ambiental. É possível ter as coisas ao mesmo tempo? Será que é possível conviver com isso? O que nós vemos aí é que há setores muito fortes na questão da proteção ambiental e há setores muito fortes desenvolvimentistas. Há uma teoria grande lá nos Estados Unidos, que não é a maioria, graças a Deus, é uma minoria, mas uma minoria importante, que fala que essa história de aquecimento global, emissão de gás carbônico, que está fazendo com que haja
aumento da temperatura na Terra, é tudo conversa fiada, que não é o ser humano que está fazendo isso, que são os ciclos da Terra, a Terra já foi uma bola de fogo, ficou já congelada, e esse é o ciclo natural do planeta Terra. E não é o homem que está causando isso. E a segunda vertente, que é a prevalente, que fala, não, realmente é o ser humano que está causando esses efeitos da natureza, do meio natural, de forma muito severas, que vai acabar afetando a própria condições de perpetuação da espécie humana. Com quem será que está a razão? Veja só, a Terra realmente passou e vai passar e continua passando por esses ciclos, até o final dela, que a gente já até mais ou menos brincamos aqui em relação ao encontro marcado com o Sol. Então, realmente, ela passa por ciclos. Só que esses ciclos, eles levam aí milhões de anos para acontecer, não é uma coisa repentina. E se a gente pegar a questão da emissão de gás carbônico na humanidade, no planeta Terra, com o aquecimento global, a gente vai ver que a Terra aumentou muito de temperatura em 200 anos. Em 200 anos, o homem ele emitiu mais gás carbônico do que toda a história da humanidade. Né? Os últimos 200 anos foi mais do que a soma de todos os bilhões de anos do planeta Terra. Então, causados pelo homem, né? Então vocês vejam que tem-se uma ligação entre a ação humana e as reações da natureza. Bom, então vamos virar todo mundo morar na floresta, né? Comer só as frutas da árvore? Não, também não é assim. Né? A gente tem que ter aí o meio termo, o meio caminho, o meio ponto. A palavrinha-chave que eu vou deixar aqui como fechamento aqui nessa nossa conversa, a palavrinha-chave é desenvolvimento sustentável. Nós temos que ter crescimento, sim, mas um crescimento sustentável que respeite as condições do meio ambiente. Essa é a palavra que deve ser levada adiante para os nossos governantes e para os nossos cidadãos, para que a gente possa conseguir ter uma sadia qualidade de vida, sem perder de vista também a necessidade de desenvolvimento, que é a geração de empregos e as condições de vida de todo o ser humano. Muito bem, eu acho que é o caminho. O radicalismo não vai nos levar a nada, né? Não vamos viver com um ou com o outro. Temos que viver nos dois ambientes. Né? Olha, eu agradeço imensamente a participação do professor Eduardo Mirabile. Né? Nem esperava outra coisa da participação dele aqui. E agradeço a professora Rosana, né, que compartilhou mais uma vez, né, com o nosso programa. Né? Ela é sempre nossa convidada. Né? E espero que dessa conversa não surjam soluções, porque nós não temos o poder de decidir, mas nós temos a possibilidade de criar condições para a reflexão e tornarmos a sociedade um pouquinho mais justa, um pouquinho mais igualitária. Obrigado, professor Eduardo Mirabile. Professora Rosana, por favor. O encerramento? Bom, eu queria agradecer mais uma vez o Eduardo Mirabile, um amigo de longa data, amigo de trajetória acadêmica, né? Assim como o Clóvis. Não fui aluna do Mirabile, tá, pessoal? Mas fui aluna do Clóvis. São pessoas assim que eu guardo com muito carinho essa amizade. Agradecemos a vocês que nos prestigiaram aqui assistindo essa nossa entrevista. Da mesma forma, deixo aqui aquela reflexão, né? Nós não temos soluções, mas se a gente começar a pensar a respeito, quem sabe a gente consegue, né, encontrar uma saída menos dramática. E para não deixar de falar, para não dizer que eu não falei das flores, que tá na moda agora, né? Se inscreva no canal, dá aquele joinha para fortalecer, né, Clóvis? Segue a gente lá no Instagram. Isso fortalece e faz com que mais pessoas aí realmente tenham acesso a esse tipo de informação, tá bom? Eu gostaria também de agradecer, agradecer ao professor Clóvis pelo convite, pela presença aqui, que me honra muito, agradecer a professora Rosana também, a sua presença, que também me honra muito, e a todos vocês aí que estão nos ouvindo aí nos canais aí regulares da internet. Tá? Muito obrigado. Muito bem. Até a próxima entrevista. Agradeço ao René, que nos dá o suporte técnico para que essa gravação tenha sucesso. Obrigado. Abraço a todos. Muito